Fala comigo, amigos! Boa segunda-feira, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que a semana de carnaval acabou, porque agora começa o ano, né? Mas nós não, nós estamos aqui já, mais uma vez, numa análise tática, teremos Grenal na final do Gauchão de 2026, um empate ontem, né, no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Grêmio 1, Grêmio venceu nos pênaltis, muita coisa para a gente conversar sobre esse jogo. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Vou sempre estar pedindo para vocês que se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, clica ali, se inscreva para receber sempre os nossos conteúdos. E quanto mais inscritos, quanto mais gente aqui, melhor o nosso conteúdo e muito mais conteúdos a gente vai entregar a você, tá bom? Bora lá, vamos conversar um pouco sobre esse jogo. Lembrando a você, eu não tenho os direitos dos melhores momentos, eu não tenho o direito do jogo. E o que vai aparecer aqui, às vezes não é o que foi a realidade. Eles fazem um compilado e também vai chamar muita atenção que temos os pênaltis. Então, muito pouca coisa do jogo literal a gente vai ter. Vai dar para examinar algumas coisinhas, mas a verdade é que eu não tenho nada a ver com o que está aqui. Bora, gente, vamos conversar sobre esse jogo. Aqui, ó, aqui já se explica, né? 21 minutos e o pênalti. Antes de falar sobre o pênalti, teve uma jogada muito importante do Juventude que não está nesses melhores momentos, que foi um lançamento nas costas do João Pedro, que o jogador do Juventude entrou aqui, ó, e chutou forte, a bola passou muito perto. Infelizmente não temos esse lance, mas esse lance é uma coisa bem didática de explicar, daquelas coisas que a gente vem falando sempre aqui, né, dos problemas defensivos do Grêmio. Ontem o Grêmio não fez um bom jogo mais uma vez, o Grêmio no segundo tempo foi para cima do Juventude, mas não foi de uma forma organizada, foi mais no peso da camisa, na pressão, encurralou o Juventude, né? O segundo tempo, por exemplo, do Grêmio, aí méritos ao seu treinador que fez as substituições, mas chegou uma hora que estava Muso, Gabriel Meck, Enamorado, Carlos Vinícius, Pavon, o Grêmio era só ataque e com muita dificuldade atrás, né? Porque se vocês vão ver, o Luiz Castro também foi muito inteligente, que teve um momento do jogo que ele viu que o Balbuena estava com muita dificuldade, o Balbuena não voltou bem, está muito pesado, e não estou falando de estar gordo, tá? Ele está pesado, os movimentos são devagar, já que ele é um cara alto, um cara muito forte, o Juventude entendeu que a jogada estava indo por ali, e gente, ontem, muito da vitória do Grêmio, claro, além dos jogadores que estavam em campo, que lutaram, fizeram por merecer esse empate e depois a vitória nos pênaltis, muito mérito ao treinador do Grêmio. O Grêmio fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Se o Juventude fosse um time um pouquinho melhor, né? Lembrando, o Juventude hoje é um time de segunda divisão, tem suas limitações, bateu de frente com o Grêmio, mas se fosse um pouquinho melhor, poderia ter feito mais gols no primeiro tempo. O treinador do Grêmio consertou, e aí o segundo tempo, sem muita tática, mas mais com o coração, como eu falei, o Grêmio fez um segundo tempo muito bom. Então aqui, já que já é o pênalti, né? Não tem muito o que falar, a gente vai ver muito pênalti nesse jogo. Foi pênalti, claríssimo, não tem nenhuma discussão. Inclusive esse lance nem precisava perder tanto tempo com esse lance, era só mostrar o pênalti. Mas aquilo, né? O jogo... Agora vamos lá, gente, vamos ser honestos, o jogo foi muito ruim. Taticamente, dois times muito mal, né? Taticamente, os times mal tecnicamente. Tinha lapsos de alguma coisa, mas no geral muito ruim. Tanto que os 2 gols do jogo saíram de cobranças de lateral na área. Quando um time joga lateral muito na área, é sinal que é um time que não tem muitas ideias de jogo, né? Por quê? Porque joga para a área, vai ver o que acontece, vamos ver o que dá. E os dois times fizeram seus gols em cima de pênalti. Aí é uma infelicidade também, um pênalti bem batido, não tinha muito o que fazer. Um bom gol. Dentro do que foi o jogo no primeiro tempo, foi justo o Juventude sair com 1 a 0, o Juventude jogou um pouco melhor que o Grêmio. Voltando a dizer, o Juventude está muito melhor do que se imaginava, né? A expectativa que se tinha do Juventude era muito menor que essa. A Juventude bateu de frente com o Grêmio não está no seu melhor momento, está longe disso, mas, poxa, é muito difícil para um time que tem menos qualidade, menos poder financeiro, bater de frente com um time que, né, é considerado, tem bons planos para o ano, como é o Grêmio.
Vê, nós vamos perder muito tempo nisso, não tem muita tática. Nós vamos ver esses pênaltis, depois vamos ver mais pênaltis também. Análise de pênalti está sendo a minha função hoje. Aqui uma coisa importante, né? Aqui já é segundo... Aqui ainda é um lance... Teve um outro lance do Grêmio, que teve uma jogada aqui, que o jogador do Juventude se atira de cabeça e tira. Foi um lance que poderia estar aqui, mas eu imagino que não vai estar, porque aqui são 40 minutos já. Interessante, Pavon. Pavon fez um bom jogo, tá? Dentro do que se espera dele, tá ganhando confiança... E se ele seguir nessa batida, ele vai ser o lateral direito titular do Grêmio. É loucura isso que eu estou falando, mas parece. Aqui muito legal, né? Ele faz um movimento, aqui ele está na ponta ainda, porque é o primeiro tempo. E muito legal, porque ele faz um movimento como se fosse para fora, o jogador meio que adivinha e ele corta por dentro. Eu já vi o Pavão fazer isso algumas vezes, ele ameaça e vem por dentro. E aqui um passe do João Pedro, que foi meio sem querer querendo. Virou uma baita oportunidade. Aqui uma coisa importante que eu quero dizer e que eu convivi no futebol. O que acontece? Se o jogador ele é atacante e ele não chega perto do gol várias vezes, ele começa a perder o faro do gol, ele começa a perder o feeling do gol. Por quê? Porque ele não está exercendo aquilo muitas vezes. Você pode treinar, mas no jogo você tem que estar tendo chance toda hora. É igual o centroavante, ele tem que finalizar. Uma hora ela entra e aí ele ganha, como fala, confiança e a bola começa a entrar. O Pavon aqui é nítido para mim que uma baita jogada, uma baita oportunidade, provavelmente todos os gremistas ficaram muito bravos com ele, e eu não estou passando pano, tá? Foi uma baita defesa do Jandrei, perdão, e assim, isso aqui para mim é claro que é um cara que está desacostumado a estar por aqui finalizando, ó. Como ele volta muito para marcar e ele virou um jogador tático, solidário, para fazer com que a mecânica do time funcione melhor, precisa ter os carregadores de piano. O Pavon é um carregador de piano. E aí, quando ele teve a oportunidade, né, não era fácil, mas se nota que ele não está com o feeling de gol. Ele não está com o feeling de gol e por isso ele perdeu. Olha só, já fomos para o segundo tempo, né? Não tem muito o que fazer. Segundo tempo foi crucial, principalmente o Grêmio demorou uns 6, 7 minutos para encaixar. Por quê? Porque o Juventude teve várias oportunidades. Juventude, algumas não viraram chance de gol claríssima, mas sabe aquela bola que está 2 contra 1, um último passe que é só tocar e o cara entraria sozinho e faria o gol? Pois bem, o Juventude teve essa oportunidade, aqui é uma delas, ó. Perde a bola, olha para o árbitro, não é nada. Já tinha tido um lance antes, se eu não me engano, de cabeça, tá? E aqui um quase gol. E não foi nada, deixando bem claro. Com 2 minutos, o Grêmio teve uma chance, o Amuso, né, como eu falei, o Grêmio ficou muito ofensivo. Olha só. Amuso, Gabriel Mack. Gabriel Mack é 10, tá? Pare de botar o Gabriel Mack na ponta. Ontem ele fez um grande jogo, principalmente esses jogos de personalidade, onde o treinador bota o jogador, como a gente brinca, numa fria, tipo, vai lá e resolve, esse jogo é teu. Entrou, jogou muito bem, fez um barulho aqui, ó, fez um estrago impressionante, um jogador com muita qualidade, um jogador que quando ele é bom com as duas pernas, com esquerda, direita, ele mostrou ontem, ele não pode estar aqui. É muita qualidade, porque aqui tu limita para uma perna e lá tu limita para outra. E tem a limitação do campo. Esse cara é 10. Daqui a pouco aqui está o 10 que o Grêmio tanto precisa. Ok, enamorado, Carlos Vinícius, o Grêmio muito ofensivo, né? Apenas os 2 zagueiros e o Noriega marcando, porque o Arthur também estava jogando bem ofensivo. Aqui o Amuso naquela sua típica, né? Que é uma jogada que ele tem muita facilidade no mano a mano. E a partir do momento que ele começa a ganhar confiança aqui, ele sempre vai ter chance de gol. Nessa ele não cruzou, não chutou, foi meio assim, mas o Carlos Vinícius estava ali. Outra coisa muito importante, tá? Que eu senti muito no primeiro tempo. Falta alguém do Grêmio para levar essa bola para o ataque. O Arthur não vai conseguir fazer sozinho. Porque se marcar o Arthur, não tem mais ninguém no Grêmio que faça isso. Não tem mais ninguém. E o Arthur está sendo muito bem marcado. Ontem eu senti o Arthur mais ou menos jogando de volante mais uma vez, porque nos outros jogos eu vi ele meio que um 10,
um volante adiantado e um 10 atrasado. Ele estava no meio termo e ele estava com muita dificuldade. Então, o Grêmio, assim, não tem um cara com essa qualidade. O William ontem não estava, né? Mas o Grêmio não tem um cara com qualidade para fazer essa ligação entre volante e ataque. Por isso que o Carlos Vinícius, aí onde eu queria chegar, já tem 3, 4 jogos que não faz gol, mas principalmente, ele tem 3, 4 jogos que ele não finaliza. Lembrando que o último gol dele foi de pênalti, numa jogada que foi um chute completamente isolado. A bola já não está chegando mais. O Grêmio tem que se reencontrar para que seu centroavante tenha chances de gols. Aqui um bom lançamento, né? Aqui muito importante, ó. Fora de posição, fez com que tivesse 2 contra 2. E vamos lá. O jogo foi tão pobre que isso aqui não é nenhuma chance de gol, né? Aqui que eu falei, ó. Aqui que eu falei. Aqui começou a dar indícios ao Luiz Castro que o Balbuena não ia aguentar. O Balbuena ia sofrer. O Grêmio estava muito ofensivo. Então, geralmente, era daqui para correr para trás, quando o Juventude tivesse alguma oportunidade de contra-ataque. O Juventude foi encurralado pelo Grêmio, foi encurralado. Quando tu é encurralado, o campo começa a ficar muito grande, fica muito difícil tu sair da sua defesa e chegar no ataque, então cada vez menos jogadores atacam essa linha. Mas o Juventude entendeu que o Balbuena estava sofrendo demais. Aqui é um lance típico, né, que eu não sei, parece até que está sem ritmo de jogo. Volto a dizer, ele está pesado e não quer dizer que ele esteja gordo, é que ele tem uma estrutura de um cara mais forte e daqui a pouco requer um pouquinho mais de tempo para voltar à sua melhor forma de explosão, de entendimento, de posicionamento. E aqui assim, ó, ele tem quase o dobro de peso do jogador do Juventude e ele perdeu essa bola. Ó, ele perdeu, o Talhari. E aqui que eu falei, onde o Juventude começou a ter oportunidade. Olha quanta coisa aconteceu em 3 minutos do segundo tempo. Aqui que eu falei, até os 6, o Juventude, se encaixasse um passe, o Juventude matava o jogo. Matava mesmo. Olha aqui, é disso que eu falo. Que bom que esse vídeo está aqui, porque isso, para mim, é uma chance clara de gol. É muito mais do que um chute que vai para fora, longe, ó. Se acerta o passe, gente. E o que mostrou aqui? O Grêmio estava muito exposto, mas muito exposto com 3 minutos do segundo tempo. O Juventude já teve 2 chances claras de gol. O primeiro lance do segundo tempo, com alguns segundos, teve uma cabeçada do Juventude que não está aqui. Então, em 3 minutos, chances assim, ó, claríssimas. E, gente, vamos lá. Esse time é maior que esse. E tem uma hora que isso pesa. O Juventude não matou. Quando tu tem chance contra time melhor, time favorito, tu tem que matar no mata-mata. É a chance que o time, entre aspas, menor ou com menor investimento tem de chegar numa final. A gente vê Copa do Brasil aí, muitas vezes não são os melhores times que chegam na final. Por quê? Porque é mata-mata, se joga diferente. E quando tem oportunidade, matou. Aqui o Juventude teve as suas oportunidades, ó. Com certeza o Juventude está se lamentando muito por esses momentos aqui. Ó, desculpa aí, interrompi o vídeo porque eu tenho um recado bem legal para você. A CMPC entra em campo como patrocinadora oficial do Gauchão 2026 e da 4D. A CMPC joga junto com os gaúchos pelo desenvolvimento sustentável, pela inovação e pelo cuidado com o Rio Grande do Sul. Siga @CMPC_Brasil no Instagram. CMPC, é da nossa natureza jogar junto. Aqui uma coisa legal, né? Um passe, aqui é o enamorado correndo muito para frente, fazendo com que a zaga do Juventude corra para trás. O Messias tem dificuldade, é um cara mais pesado. E aí o Grêmio começou a jogar em cima, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, o começo do lançamento eram 2 jogadores correndo para a mesma bola. Por isso que eu falo que o Grêmio não estava organizado taticamente. Não tinha uma fluidez de jogadores, de um vai para a posição do outro, troca de passe. Foi mais no abafa. E foi o jogo que o Grêmio encontrou e o Grêmio fez muito bem. Começo da jogada, os 2 correndo para a mesma bola. Volto a dizer, para mim, o Pavon foi um dos melhores em campo. Gabriel Mack, um dos melhores em campo também.
E o enamorado, do jeitinho dele, assim, ainda bem magrinho, bem magrelinho, precisa ganhar mais força, mas é um cara que pinta bem sempre quando ele entra, ele desconcerta, ele incomoda. E isso, esse estilo de jogador aqui, é uma droga para marcar. Né? Não chega a ser um lance de gol, mas mostra o Grêmio pressionando. O Juventude não está cômodo, chutando a bola para tudo que é lado. Volto a dizer, o Grêmio foi encurralando, encurralando, encurralando. Essa imagem mostra muito bem. Ó. O Pavão era o lateral direito. Mac. Enamorado. Carlos. Amuso. Marlon, já numa sobra. Aqui é o Noriega. Tá lá em cima, a Juventude parou de respirar. De novo, ó. O que os dois começaram a fazer, ó? O namorado caiu, começou a ajudar muito o Pavão. Isso aqui, ó, isso aqui é uma maravilha, ó. Já tá com a bola dominada, o jogador tá longe. Isso aqui é chance de cruzamento. Isso aqui é chance de cruzamento. E aqui uns movimentos interessantes, né? O Carlos, sempre alguém marcando ele, e o Amuso já vindo por trás. O Amuso sai daqui, ó, já vem para cá para pedir a bola. Muito interessante. E o Mac já tá com um posicionamento de talvez usar esse segundo pau, ó. O Mac não viu muito bem, ou então, se a bola vem aqui, depois a execução foi ruim, ó, mas vê que os dois começaram a ir para a mesma bola, então é muito importante daqui a pouco esse jogador correr para lá, se ele correr para cá, esse correr para cá, porque senão um marca o outro e fica muito cômodo para a defesa. Aí, viu? Ó? O Amuso, se ele vai para lá, daqui a pouco ele está disputando essa bola. E aqui aconteceu um lance muito louco, né? Porque eu tenho certeza que o Jandrei provavelmente fez a melhor defesa da vida dele, ou uma das. Foi algo espetacular, a reação dele foi espetacular, tanto que o seu companheiro, acho que é Rodrigo San aqui, ele não acredita. A gente vai ver na jogada que o Jandrei faz uma defesa espetacular, e aqui, ó, olha aqui, ó, ele achou que foi gol. Nem ele acreditou, ele já estava com a mão na cabeça, desesperado, tipo assim, que merda que eu fiz. E por que isso, gente? Por que acontece isso? Claro que tem um erro de execução, mas por quê? Porque ele já está há um tempo sendo pressionado. O Grêmio começou a jogar em cima. O zagueiro vai errar, o zagueiro vai ter movimentos que ele não vai saber lidar. Por quê? Porque está sendo pressionado. Olha só, 7 minutos de jogo. O Grêmio está dentro da área dos caras. Olha quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo. E volto a dizer, a defesa do Jandrei foi algo surreal, tem que bater palmas. O Juventude não classificou. Olha aqui. O Juventude não classificou, mas se classifica, poderia dar o troféu de homem do jogo nessa bola do Jandrei. É tudo muito rápido, né? Futebol são frações de segundo. De novo, aqui já cortou, né? Todo mundo sabe, né? Até os gremistas sabem. O gol foi irregular. O gremista não tem culpa nenhuma que não foi chamado, porque não é nenhuma jogada duvidosa, ficou muito claro, mas também mostra o que foi o jogo. Volto a dizer, dois gols de lateral dos dois times, jogo muito pobre, os dois se igualaram muito nos momentos que eles estão vivendo. O Grêmio jogando abaixo do que pode e o Juventude jogando um pouquinho acima do que pode. Aí ficou aquele jogo feio. Aqui, o Vieri faz um gol de centroavante, na real é um golaço, né? Muita gente achou que na hora do chute parecia, né, o seu centroavante, mas não. É um lindo gol. Né? O jogo deu um salto para 25 minutos do segundo tempo. E aí não tinha o que fazer. O Juventude estava nas cordas. Aí o treinador Luiz Castro já tinha tirado o Balbuena, deu uma segurança, o Balbuena já está aqui, deu uma segurança defensivamente, ele salvou o Balbuena, porque era questão de tempo para isso acontecer. E volto a dizer, característica. Juventude botou alguém de velocidade contra alguém que não tem velocidade. E um belo gol, né? O gol tinha que ser anulado. Mas é um Grêmio que já estava no campo de ataque, estava pesando no campo de ataque. Lateral, um zagueiro na área, gente, com 25 minutos. Vamos lá. Jogo feio.
Não é jogo tático, era jogo de coração. E o Grêmio botou o coração e deu certo, ganhou um prêmio. Por que acontece isso? Porque os jogadores estão próximos, segunda bola sempre sobra para um. E olha, golaço mesmo, golaço de atacante. Chute firme, nem deu tempo de ver a bola. E num momento também muito crucial do jogo, porque com o tempo passando, o Grêmio ia começar a se desesperar mais, ia começar a dar muito mais espaço para o Juventude. E aí fez o seu empate, igualou o jogo e depois, ó, já fomos direto para os pênaltis. Não tem muito o que comentar de pênalti, né? Aqui o Jandrei chegou perto da defesa. História de pênaltis. Tem um histórico muito bom de defesas, histórico muito bom de decisões de pênalti. E decidiu. Decidiu. Pegou o pênalti. Pois todo mundo bateu muito bem. Noriega, muita personalidade, bateu. Aqui também, né? Se faz é bonito, e essas são as consequências de tu bater um pênalti assim. Se tu erra, parece displicência, né? Fica feio. Fica feio. Ações e consequências. Aqui eu queria... se existe um comentário que eu quero fazer nos pênaltis, é para esse menino aqui, ó. Eu falei durante aqui essa conversa sobre essa análise tática que eu estou fazendo. Quando nascem grandes jogadores, tem jogadores que vêm da base com grande história, com umas costas largas, seleção, multa rescisória grande, tudo. E até agora eu não tinha visto o Gabriel Mack ter feito uma atuação assim que tipo, opa, pode ser o que estão falando. Tinha suas dificuldades, como o Grêmio está tendo, o Grêmio não está num momento bom, e isso é ruim para todo mundo. Só que quando entra um menino desse, sei lá, 17, 18 anos, que tem um histórico aí de que é muito bom, ele entra num clássico, porque é um clássico. Joga muito bem. Voltando, os melhores momentos foram cortados. Teve um lance que ele corta um jogador e chuta de esquerda, a bola passa perto do gol, que é uma puta jogada. E não estão aqui nos melhores momentos. Por quê? Não fiquem bravos comigo. Eu não tenho os direitos, tá? Então, muito lance importante foi cortado daqui. E ele fez um grande jogo, chamou a responsabilidade e depois, ó, bateu um pênalti muito bem, no limite, mas mostrou que, além de jovem, além de talentoso, se precisar, ele vai estar ali. Ganhou pontos com o seu treinador, pode ter certeza disso. Se seguir na evolução, tem tudo para virar titular. Se o Grêmio não achar um 10, o 10 pode ser o Mack. Ainda acho que ele tem que ganhar um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de forma, mas a partir do momento que vai fazendo a diferença, vai ganhando confiança, gente, bota para jogar. E aqui, né, o pênalti que encerrou, né, pênalti cruzado, muito bem batido no canto, o Jandrei foi, mas não tinha muito o que fazer. Encerrando aí essas disputas de pênalti e o Grêmio passando para a final. Era isso, né? Não tem muito mais o que falar. E seguinte, gente, coisa muito importante. O Grêmio não está jogando bem. O Grêmio está longe de jogar bem. Mas ontem, principalmente no segundo tempo, o Grêmio fez algo que eu acho que deixa a sua torcida orgulhosa dentro de um contexto. Que é ir para cima, não tomar conhecimento do seu rival. Para muitos, o Juventude era o favorito. O Grêmio foi lá do seu jeitinho, todo errado, mas com muito coração e está na final. No fim, os pênaltis mostraram o que foi o segundo tempo. O Grêmio foi para os pênaltis com muito mais confiança pelo que fez no segundo tempo e o Juventude muito pressionado, inclusive cansado, porque correr atrás do Grêmio o tempo todo, ficar se defendendo, o Juventude ficou nas cordas, só tomou porrada o tempo todo. Cara, é muito difícil tu ir para o último round, digamos assim, que foi os pênaltis, e tu conseguir ganhar. Muito claro que no fim, que nos pênaltis foi questão de um tá confiante e o outro não. Mas assim, o Grêmio está na final. O Grêmio está na final, está em aberto, 2 jogos, decide no Beira-Rio. O Inter vem jogando muito bem, mas, gente, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Final, Grenal, o maior clássico do nosso estado e teremos 2 jogos maravilhosos. O Grêmio vem forte
e com uma cicatriz aí de ter perdido de 4-2 um jogo, provavelmente o Grêmio vem mordido, e o Inter, por outro lado, já estava esperando, fez um grande jogo no sábado e teremos mais uma final de Campeonato Gaúcho. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Uma análise tática diferente, porque muito pênalti, foram cortados muitos lances importantes do jogo, eu acho para entrar num contexto de 5 minutos, né? Não sabemos, mas foi isso que a gente tinha, eu acho que eu consegui tirar alguma coisa daqui e também espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, é muito importante para nós. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, sempre tem vídeo legal. Se você não gostar desse, você vai gostar do outro. Tem muito vídeo bacana ali que possa te ajudar e para talvez você ver o futebol de uma outra maneira e conversar com seus amigos, indicar amigos, sentar como a gente está aqui, sentar com os amigos, ver essa análise tática, os pontos de vista diferentes de alguém que esteve em campo, tá bom? Se inscreva no canal, é muito importante. E abrimos aí uma outra semana, né? Boa segunda-feira a todos, fiquem bem, cuidem-se e vamos lá, porque a semana é longa. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, olha só, tem mais 2 para você aqui. Clica, acompanhe, análise tática de uma forma que você nunca viu.